lado da oferta do PAIF, uma das principais funções do CRAS é a gestão da rede de proteção básica do seu território de abrangência. É por isso que esse tema não podia ficar de fora da série CRAS que temos, CRAS que queremos. Mas afinal, o que é essa tal gestão da proteção básica no território? Toda hora a gente lê que o PAIF é um serviço de execução obrigatória pelo CRAS, mas que os outros serviços de proteção básica, como o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, podem ser desenvolvidos diretamente pelo CRAS ou por unidades a ele referenciadas. O que é isso, afinal? Como isso acontece? O que é esse tal de referenciamento? Embora esse seja um assunto que costuma interessar muito aos coordenadores de CRAS e aos gestores municipais de assistência social, toda a equipe do CRAS se envolve nessa relação com os serviços da rede referenciada. E hoje, no último episódio dessa série, nós vamos clarear o que é o referenciamento da rede da básica e muitos outros pulos do gato na relação entre os CRAS e as entidades de assistência social que prestam serviços no seu território de abrangência. E tudo isso de um jeito muito prático e recheado de exemplos. Gostou do assunto? Então fica com a gente para mais essa conversa. Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, pessoal lindo do Suas Conversas, tudo bem com vocês? Chegamos ao quinto e último episódio da série CRAS que temos, CRAS que queremos, falando de uma das principais funções do CRAS, que é a gestão da proteção básica do território. Embora essa seja uma das principais funções do CRAS, ainda se fala dela muito pouco e eu vejo muitos municípios que estão agora começando a pensar nesse assunto. Só que esse não é um tema novo. Ao lado do PAIF, a gestão da proteção básica do território está mencionada como uma das funções do CRAS lá no livrinho azul de 2019, de onde a gente tirou essa figurinha. Então, para a gente chegar mais perto do CRAS que queremos, precisamos olhar para o CRAS que temos hoje e ver como ele está desempenhando essa função também. Não apenas o PAIF, mas a gestão da rede também. Mas antes, curta esse vídeo e inscreva-se em nosso canal, ativando o sininho das notificações. Esses passos são importantes porque dizem para o YouTube que esse conteúdo é relevante e assim o YouTube espalha esse vídeo para contribuir com o CRAS que queremos de muitos municípios. Também siga a gente no Instagram e no Facebook, pois é lá que eu divulgo quando tenho cursos com inscrições abertas. Bom, primeira coisa. Como vocês sabem, o SUAS não é feito só de unidades e serviços estatais. Ele também é constituído pelas chamadas entidades de assistência social, que são organizações sem fins lucrativos registradas junto aos conselhos municipais de assistência social e que prestam serviços de assistência social. Muitas vezes, para prestar esses serviços, essas entidades recebem recursos do poder público por meio de parcerias. Mas vamos aprofundar um pouco isso. Essas entidades são as ONGs, você vai perguntar? Sim e não. Sim, porque são conhecidas como ONGs, organizações não governamentais. Mas não, porque o termo ONG não existe na legislação brasileira. ONG é um termo mais antigo que ficou conhecido porque foi usado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, nos anos 1950, para se referir a instituições não vinculadas ao Estado. Na legislação brasileira não encontramos o termo ONG. Nos documentos mais antigos e específicos da assistência social, como a LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, que é de 93, aparece a palavra entidades de assistência social. Já nos documentos mais recentes, não vamos ver entidades, mas vamos ver o termo OSC, Organizações da Sociedade Civil, ou OSCs. Um exemplo é a Lei Federal 13.019 de 2014, que entrou em vigor em 2016 e é conhecida como o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Então acostume-se a usar o termo OSC ou OSC, seja lá como você preferir pronunciar a sigla. Esse é o termo correto, muito mais do que entidades. Trata-se de organizações que são pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, elas não são estatais. Mas elas também não são empresas, pois elas não têm fins lucrativos. Elas não pretendem dividir os resultados financeiros entre os sócios,
como seria o caso de uma empresa. Como elas não são nem estatais e também não são empresas, as OSCs são chamadas de terceiro setor. Mas não existem OSCs só de assistência social. Uma OSC se forma a partir do interesse de pessoas da sociedade civil em atender determinadas necessidades sociais. Pode ser na área da saúde, da educação, da cultura, do esporte, da proteção aos animais, da proteção ao meio ambiente, dentre outros. Alguns exemplos de OSCs conhecidas no Brasil são a SOS Mata Atlântica, nessa área da preservação ambiental, e mundialmente o Greenpeace. Também na área de atendimento a pessoas com deficiência, por exemplo, nacionalmente é conhecida a APAI, uma OSC. Na área da infância, internacionalmente, é conhecida a Save the Children. Então, existem OSCs ou OSCs das mais variadas áreas, não apenas de assistência social. Mas agora, afunilando para o campo da assistência e no âmbito do Brasil, vamos ver que as OSCs existem faz muito tempo, tanto que muitas delas são mais antigas do que os SUAS. Essas OSCs mais antigas nasceram para atender necessidades que na época não eram atendidas pelo Estado, já que não havia SUS, não havia SUAS e outras políticas estavam engatinhando. Na assistência social, elas ficaram conhecidas como entidades de assistência social ou entidades socioassistenciais e não foram extintas com a criação do SUAS. Ao contrário, elas foram integradas ao sistema. Então elas fazem parte do SUAS. Quando a gente fala dos trabalhadores do SUAS, nós não estamos falando só dos servidores públicos, estatais, mas também estamos falando dos trabalhadores das organizações da sociedade civil parceiras do SUAS. Mas o que mudou com o surgimento do SUAS? Ou melhor, o que mudou em função da atual política de assistência social, que é a PNAS de 2004, na relação entre os órgãos estatais de assistência social e as organizações da sociedade civil? A partir da atual PNAS, a proposta é que o Estado seja muito mais do que um mero repassador de recursos, ou, entre aspas, um fiscalizador dos recursos repassados para as OSCs exercerem a assistência social sozinhas. Ao contrário, o Estado ele tem um papel mais ativo, tanto que ele desempenha diretamente alguns serviços que são exclusivos dele, como o PAIF, por exemplo, nos CRAS e o PAEF nos CREAS, e outros podem ser desempenhados por organizações da sociedade civil que fazem parceria com o Estado. Um dos princípios da Política Nacional de Assistência Social é a primazia do Estado na condução das ações de assistência, ou seja, o Estado não pode se eximir, ele precisa dar uma unidade ao sistema como um todo, tanto executando os serviços que são privativos das unidades estatais, quanto dando as diretrizes para o sistema, para o SUAS. É por isso que temos unidades obrigatoriamente estatais, que é o caso do CRAS e do CREAS, e um adendo aqui. Eu vejo muita gente chamar CRAS e CREAS de serviços, mas tecnicamente o CRAS e o CREAS não são serviços. Eles são unidades porque executam mais de um serviço. Além de tudo, eles são unidades de referência da rede. No caso do CRAS, assunto aqui da nossa série, ele é a unidade que executa o Serviço de Atendimento e Proteção Integral à Família, o PAIF. Também pode executar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o SCFV, e o Serviço de Proteção Básica para Pessoas com Deficiência e Idosas no Domicílio. No entanto, como é claramente dito no livrinho do Espaço Físico, esse livrinho, que aliás é maravilhoso e você pode baixar aqui nas referências do vídeo, se o CRAS tiver que optar entre ofertar o PAIF, que é obrigatório, e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ele deve optar pelo PAIF. Então, se ele não tiver espaço físico para ofertar os dois, ele opta pelo PAIF. Ou seja, ao Estado cabe o trabalho social com famílias, o atendimento e acompanhamento familiar. Na proteção básica, o trabalho social com famílias é realizado por meio do PAIF. Então, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos ele é um serviço complementar ao PAIF. Por isso, ele pode ser ofertado tanto diretamente no CRAS, se o CRAS tiver equipe, espaço físico para isso, se não, não, Violão. E aí, como é que faz? É aí que entram as organizações da sociedade civil, as OSCs, ou OSCs, como eu prefiro chamar. Várias vezes os documentos dizem isso, que o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos pode ser ofertado diretamente no CRAS ou a ele referenciado. Então, quando ele não acontece no CRAS, ele acontece em uma organização da sociedade civil,
ele deve ser obrigatoriamente referenciado ao CRAS daquele território. Então vamos lá falar de mais alguns pulos do gato nessa compreensão bem no miudinho. O primeiro pulo do gato é esse que eu já dei. Compreender que o CRAS é mais do que um serviço. O CRAS não é mais um na rede. O CRAS e o CREAS, eles são unidades. É por isso que eles são obrigatoriamente estatais, porque eles são unidades de referência para o restante da sua rede, do seu território, e além disso eles executam o trabalho social com famílias, que é privativo das unidades estatais. No caso do CRAS, o PAIF, no caso do CREAS, o PAEF. A unidade CRAS pode executar 3 serviços, sendo que o PAIF é obrigatório do CRAS e os outros 2 podem ser executados por organizações da sociedade civil. E, nesse caso, devem ser obrigatoriamente referenciados ao CRAS do seu território. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente, sublinhem isso. Agora vamos para mais um pulo do gato, que é a diferença entre OSC e serviço executado por ela. Quem deve ser referenciado ao CRAS não é a organização da sociedade civil, a entidade, é o serviço. Vamos usar um exemplo didático e fictício para a gente diferenciar essas coisas. Vamos dizer que exista uma cidade chamada Terra da Alegria. E ela tenha 2 CRAS, o CRAS Leste e o CRAS Oeste. A mesma cidade, Terra da Alegria, conta com 2 organizações da sociedade civil que prestam serviços de assistência social. Uma delas se chama Associação da Promoção da Felicidade, a APF, e a outra se chama Associação da Promoção do Idoso, a API. Elas são cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social lá da Terra da Alegria, elas não têm fins lucrativos e elas executam serviços de assistência social no município. Tanto a APF quanto a API, elas têm o seu CNPJ, a sua diretoria, a sua sede administrativa, os seus funcionários, as suas fontes de receita. Nesse sentido, elas são como empresas, porque elas se autossustentam. Só que elas não têm fins lucrativos. Todos os recursos que elas recebem de doações, de eventos, de empresas, de parcerias, são revertidos para os serviços da própria OSC. Digamos que as 2 sobrevivam de captação de recursos de empresas, jantares, eventos, brechós, tenham várias fontes de financiamento. Agora vamos voltar ao nosso exemplo da nossa imaginária cidade da Terra da Alegria. Nesse município, a OSC APF, a Associação da Promoção da Felicidade, oferta um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 0 a 6 anos na região leste da cidade, lá onde tem o CRAS Leste. O serviço se chama Sementes do Amanhã. Não é a OSC, Associação da Promoção da Felicidade, que deve ser referenciada ao CRAS Leste, mas o Serviço de Convivência Sementes do Amanhã, que ela oferta no território do CRAS Leste. Seguindo no nosso exemplo, vamos imaginar que na mesma cidade, a API, a Associação da Promoção do Idoso, oferta 2 serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos. Um na região do CRAS Leste, chamado Idoso em Ação, e outro na região do CRAS Oeste, chamado Conviver. Não é a OSC, Associação da Promoção do Idoso, que vai ser referenciada aos CRAS Leste e CRAS Oeste ao mesmo tempo, até porque viraria uma bagunça, né? É o Serviço de Convivência ao Idoso em Ação, ofertado na região Leste, que é referenciado ao CRAS Leste, e o Serviço de Convivência Conviver, ofertado na região do CRAS Oeste, que deve ser referenciado ao CRAS Oeste. Então não confundam isso. É fundamental esse pulo do gato. Entender a diferença entre a entidade de assistência social ou organização da sociedade civil e o serviço que ela presta. A entidade é maior do que o serviço. Ela pode executar vários serviços, de várias áreas, inclusive, de educação, de cultura e em vários territórios. Ela tem as suas receitas, ela tem o seu financiamento, a sua diretoria. O que deve ser referenciado ao CRAS do território de abrangência é o serviço de assistência social executado por aquela OSC naquele território, e não a OSC inteira. Então, quando o poder público repassa recursos para a OSC, ele repassa recursos para os serviços daquela OSC. E o que é esse tal de referenciamento? Bem, avançando ainda mais no exemplo, vamos dizer que as 2 OSCs lá da Terra da Alegria recebam recursos públicos do SUAS para executar esses serviços no território de abrangência do CRAS Leste e no território de abrangência do CRAS Oeste. Quando elas recebem recursos públicos, significa que elas têm uma parceria com o poder público que financia estes serviços.
e não a OSC inteira, porque a OSC tem a sua diretoria e outras fontes de receita, como eu disse para vocês. Mas o Estado não deve simplesmente largar o dinheiro e não fazer mais nada, deixando a OSC sozinha. O poder público precisa dizer o que ele quer que seja executado, selecionar a OSC executora, se mais de uma se apresentar para executar esse serviço, garantir que o serviço atenda o público prioritário do SUAS e garantir que o serviço esteja dentro das diretrizes da política de assistência social. Eu vi muito município que não tem ideia do que está fazendo. Municípios que repassam recursos para uma OSC executar um serviço, mas não têm ingerência nenhuma ou não fazem referenciamento nenhum sobre as vagas daquele serviço. Por exemplo, um dos públicos prioritários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos são crianças e adolescentes egressos do trabalho infantil, adolescentes que cumprem medida socioeducativa de meio aberto no CREAS, crianças e adolescentes que estão nos serviços de acolhimento institucional. E eu já vi serviços custeados com recursos públicos do SUAS recusando usuários encaminhados pelo CRAS e pelo CREAS. Ou seja, o SUAS está custeando o serviço e o serviço está recusando os usuários do SUAS. Vejam, quando a gente repassa recursos para uma organização da sociedade civil executar um serviço do SUAS, a gente não repassa simplesmente para ser executado algo nada a ver. Deve ser executado um dos serviços dos moldes da tipificação nacional e para aquele público específico. Não é porque o serviço é da OSC e não é um serviço estatal que ele tem que estar todo fora da bitola. O serviço precisa estar dentro das diretrizes da tipificação, ele precisa ser para aquele público-alvo e naqueles moldes. Afinal, ele é um serviço do SUAS. Então, o referenciamento dos serviços tem a ver com isso. Partilhar concepções sobre o SUAS. Isso é um ponto. E lá no começo eu falei que as organizações da sociedade civil têm toda uma história bem mais antiga do que o SUAS. Essa história merece ser respeitada. Afinal, elas atenderam quando o Estado pouco ou nada fazia, ou era um mero repassador do dinheiro e abandonava as organizações da sociedade civil, que só prestavam contas. E aí, cada organização da sociedade civil fazia o serviço do seu jeito. Umas davam remédio, outras davam comida, outras faziam sopão, outras faziam grupos de mães. Ou seja, não era um sistema, não havia uma diretriz estatal. Faz parte do referenciamento do SUAS partilhar concepções, respeitar a história das organizações da sociedade civil, mas simultaneamente ir trabalhando com a rede do CRAS e com os serviços do seu território, ir trabalhando esses conceitos do SUAS, a tipificação com os serviços. A gente não vai interferir na entidade, ela foi criada com os objetivos dela, mas a gente vai interferir no serviço que ela executa se a gente financia esse serviço. Com o SUAS e com a tipificação, está muito claro o que é considerado um serviço de assistência social e o que não é considerado um serviço de assistência social. Antigamente, as organizações da sociedade civil vinham com projetos. Olha, eu tenho esse projeto aqui com início, meio e fim, ele vai fazer tal coisa, ele vai atender tantas pessoas. Elas apresentavam esse projeto para a prefeitura, ou seja, partia delas. Você acha interessante, prefeitura? Você toparia financiar isso? E se aquele projeto fosse interessante para o município, se ele fosse relevante para o município, se fosse de interesse público, a prefeitura financiava. Ó, custa tanto, a organização da sociedade civil dizia, a prefeitura financiar. Isso ainda existe, isso se chama fomento. Só que isso é permitido para projetos, com início, meio e fim. Projetos são mais livres, são mais amplos, mais abertos. No entanto, quando eu estou contratando serviços, como eu já disse, os serviços do SUAS são continuados. Lembrem da diferença entre serviço, programa e projeto. Serviços são continuados. E serviços são aqueles lá que estão na tipificação dos serviços socioassistenciais. Não existem outros serviços de proteção básica além daqueles 3 da tipificação: o PAIF, o SCFV e o Serviço de Proteção Básica para Pessoas com Deficiência no Domicílio. Então, diferente de um fomento que serve para projetos e que a organização da sociedade civil apresenta o projeto, o município avalia se é interessante e aí o município financia, no caso de serviços, como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, é o município quem precisa dizer como é que o serviço vai ser. E como é que o serviço vai ser não é uma coisa louca. Ele tem que dizer o que está na tipificação. Olha, ele vai ser um serviço de convivência, a faixa etária vai ser essa aí, o público prioritário é este aí,
Tem tantas vagas que eu preciso, que é uma demanda reprimida do município, tem que ser no território tal, que é onde eu tenho essa demanda. E aí as organizações da sociedade civil interessadas em executar o serviço se candidatam e apresentam projetos nos moldes do que foi colocado no edital. Então, quando eu repasso recursos para uma organização da sociedade civil executar um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ele deve ser um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e não uma outra coisa diferente. Por exemplo, um curso de balé, uma ação de ginástica rítmica. O balé e a ginástica rítmica são lá da cultura e do esporte e lazer e até podem fazer parte de algum projeto apresentado pela OSC, mas o serviço de assistência é aquilo que está na tipificação, para aquelas faixas etárias, com aquelas atividades, para aquele público-alvo e dentro do interesse do município, em qual território ele vai ser, para quantas pessoas, conforme o mapeamento do município, conforme a demanda reprimida do município. E tudo isso tem que estar claramente descrito no termo de parceria que é firmado com a organização da sociedade civil. Além disso, se o serviço da organização da sociedade civil, aquele serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que ela executa lá no território do CRAS e que ela recebe recursos públicos, a regulação das vagas para esse serviço deve ser do CRAS. Não pode um serviço receber recurso público da assistência social e recusar o público prioritário da assistência social. E isso não é novo. Isso não foi dito por mim aqui, Ana Maria, nas suas conversas. Isso foi dito lá em 2009, no Protocolo de Gestão de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda do SUAS. Lá no artigo 7º, diz que compete ao município, na gestão integrada de serviços, benefícios e transferências no âmbito do SUAS, fazer o mapeamento atualizado da rede socioassistencial. Ou seja, saber quais são as organizações da sociedade civil que operam ali no município, quais serviços elas executam, em quais territórios. Fortalecer a gestão da proteção básica pelo CRAS, referenciando os serviços e instituir nos convênios firmados, antigamente se chamava convênio, hoje não se chama mais convênio, mas termo de colaboração, mas instituir que as entidades prestadoras de serviços socioassistenciais do território destinem pelo menos 60% da sua capacidade de atendimento para os usuários encaminhados pelo CRAS de referência. Isso lá em 2009, quando o protocolo foi escrito e assinado, se pensava em pelo menos 60% dos usuários. Então, realmente não cabe um serviço custeado com recurso público do SUAS recusar um usuário encaminhado pelo CRAS ou pelo CREAS. Posteriormente, eu tenho visto em municípios mais avançados, e nisso eu incluo o meu município, em que a gente tem uma ótima relação com todas as organizações da sociedade civil, que a regulação de todas as vagas dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos passa pelo CRAS. Aqui no nosso município, a gente tem até um instrumento de avaliação de vulnerabilidade para definir quais são os casos prioritários. E esse instrumento foi discutido, construído junto com as equipes das OSCs e com os CRAS, com as equipes dos CRAS também. E isso já está previsto nos editais de chamamento público, mas essa, claro, foi uma longa construção. E vejam, então o referenciamento não é simplesmente garantir a vaga no serviço prestado pela organização da sociedade civil, mas criar fluxos de articulação de rede entre o CRAS e os serviços executados pelas OSCs no seu território de abrangência. Ora, se o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é considerado complementar ao PAIF, então o que vai acontecer? Uma família do PAIF com crianças, adolescentes, idosos encaminhados pela equipe do CRAS vai ter prioridade no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos ofertado naquele território. Só que a equipe do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos também não fica sozinha. O CRAS não vai simplesmente repassar esses usuários e abandonar o serviço. Mas é interessante salientar que a equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos precisa contar com o CRAS para discutir os casos. Tanto aqueles casos encaminhados pelo CRAS e que são de crianças, adolescentes, idosos cuja família é acompanhada no PAIF, quanto aqueles casos que ali no serviço de convivência a equipe identifica que tem alguma criança, algum idoso cuja família precisa de um suporte maior do CRAS. Então essa relação cotidiana entre os CRAS e os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do seu território, ela deve existir e ela deve ser de mão dupla. Deve ser rotineiro o CRAS e os serviços da sua rede discutirem as situações.
Afinal, todos nós fazemos parte do SUAS, todos nós somos trabalhadores do SUAS, a equipe do CRAS e a equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que está ali no território. Então, sei lá, uma criança do Serviço de Convivência dá sinais de que pode estar sofrendo violência. O Serviço de Convivência precisa conversar sobre isso com a equipe do CRAS para juntos identificarem se não é o caso de encaminhar a família da criança para o PAEF, junto ao CREAS. E isso não faz com que essa criança deixe de frequentar o serviço, porque é a família que vai ser acompanhada lá no CREAS, mas a criança deve continuar no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, inclusive ela é prioritária. Além dessas discussões, o CRAS tem que promover reuniões periódicas com a sua rede referenciada. E é nessas reuniões que se constrói e se aperfeiçoam os fluxos, que se constroem boas relações com a rede, que se promovem ações de compartilhamento de concepções sobre o SUAS. Enfim, se fortalecem os territórios. Isso é a lógica de gestão da proteção básica nos territórios. E eu repito, isso é obrigatório e isso não é novo. Nas orientações técnicas do CRAS, lá no nosso querido livrinho azul, a gente acha essa nuvenzinha que eu vou colocar aqui. Vejam o que está escrito ali na nuvenzinha. O gestor municipal, ou quem ele designar, tem como atribuição garantir a articulação das unidades da rede socioassistencial do território de abrangência de CRAS, tanto as entidades de assistência social privadas, sem fins lucrativos, quanto as públicas. No caso das ofertas por entidades privadas, sem fins lucrativos, deve ser assegurado que os convênios, lembrem que hoje não se usa mais o termo convênio, mas termos de parceria, termos de colaboração, mas enfim, na época, que os convênios sejam firmados com entidades de assistência social, cujos serviços ofertados estejam no âmbito da proteção social básica, ou seja, sejam aqueles tipificados lá, e garantam as seguranças de convivência e de fortalecimento de vínculos ou de renda e autonomia. Devem prever cláusulas que se refiram especificamente à cooperação com os CRAS, referenciamento aos CRAS, obrigatoriedade de reservar vagas para encaminhamentos realizados pelo PAIF e reconhecimento do PAIF como o serviço a partir do qual as demandas são identificadas e atendidas. Ou seja, isso é o referenciamento da rede e ele é uma via de mão dupla. A equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos tem que contar com a equipe do PAIF para discutir os casos. E o PAIF tem que contar com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para acompanhar aquelas crianças, adolescentes e idosos que ele encaminhar. Então veja que isso não é novo, isso estava no protocolo de gestão lá em 2009, isso está aqui nas orientações técnicas do CRAS também de 2009. E outra coisa que eu tenho visto, e eu me preocupo, que é com os gestores, que os gestores de assistência social, eles são os ordenadores de despesas e eles podem, no futuro, até responder se eles não estiverem fazendo as coisas da maneira correta. Hoje, a relação do poder público com as organizações da sociedade civil respeita o marco regulatório, a Lei 13.019/2014. Essa lei é de 2014, mas ela entrou em vigor para valer em 2016. O que essa lei faz? Ela regula as parcerias. Ela define que as parcerias devem ser feitas por um chamamento público. Ou seja, se o município identifica que precisa de um serviço de convivência na região sul e o CRAS dele, da região sul, não tem como executar, e esse serviço precisa ser para idosos, para 60 idosos, vamos dizer, que estão ali numa lista de espera, o município faz um chamamento público dizendo que vai selecionar uma organização da sociedade civil para executar esse serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para 60 idosos na região sul. Várias organizações podem se inscrever no chamamento público. O edital vai ficar lá aberto, com os documentos que a organização da sociedade civil precisa enviar, o termo de referência descrevendo como deve ser o serviço, que tem que ser descrito aí nos moldes da tipificação, em qual região da cidade esse serviço vai ser executado, para qual faixa etária, no nosso exemplo aqui, para idosos, para quantas vagas, no nosso exemplo aqui, para até 60, e que o município vai repassar os recursos. E claro, tem que estar no edital que o serviço será referenciado ao CRAS, no nosso exemplo aqui, ao CRAS Sul. Embora seja meio óbvio, já que se ele vai receber recursos públicos da proteção básica, como no nosso exemplo aqui, ele tem que estar referenciado à unidade de proteção básica do território, que é o CRAS Sul. Beleza, isso é o correto.
Aí a organização da sociedade civil se inscreve e uma comissão de avaliação e seleção avalia os projetos apresentados por ela dentro das especificações do edital e seleciona qual das OSCs e divulga e abre prazo de recurso para outra. Isso é o que está na lei. Só que eu ainda vejo muito município usando a lei de licitações para fazer isso. Eu fico bem preocupada. Gente, quem é gestor precisa saber que licitação é para comprar computador, cadeira, mesa, arquivo, clipe, borrachinha. Licitação não é ferramenta para fazer parceria e executar serviços, contratar serviços públicos. No caso, serviços que são fins da política de assistência social. Um serviço é uma parceria regulada pela Lei 13.019 e não pela Lei de Licitações, que é a 8666. Eu tenho medo que tenha muito gestor por aí que um dia vai ter que responder ao Tribunal de Contas porque está usando o instrumento errado. E ainda por cima, em editais que deveriam ser um chamamento público, está fazendo dispensa de licitação. Especialmente quando tem apenas uma organização da sociedade civil. Então vale a pena para os gestores, pelo amor de Deus, estudarem o marco regulatório, que é o marco regulatório federal. É importante os gestores de assistência se qualificarem e estudarem isso para não ser responsabilizados no futuro. Embora isso esteja em transição, a lei já entrou em vigor para valer em 2016. Então, mesmo que tenhamos apenas uma organização de sociedade civil na cidade inteira, pode ser muito interessante fazer o chamamento público, fazer o edital, colocando como deve ser o serviço. E depois de estar executando o serviço, o CRAS vai ser a referência para esse serviço. O CRAS do território. Se somente tiver um CRAS na cidade, o CRAS é a referência de todos os serviços executados por todas as organizações da sociedade civil que recebem recursos públicos para esses serviços. Referenciar é partilhar concepções, é definir conjuntamente os fluxos de ingresso, é garantir prioridade de acesso para as famílias prioritárias do SUAS, já que estes serviços são custeados com recursos do SUAS. Construir com os serviços parceiros instrumentos de referência e contra-referência, construir uma articulação, construir uma boa relação, uma relação de confiança, de troca, uma relação de parceria mesmo. É por isso que se chamam termos de parceria. Esse processo ele é muito rico. Eu tive a oportunidade de vivenciar esse processo com a rede da média complexidade aqui da minha cidade e parte desse processo com a rede da básica. Posso dizer que a gente tem uma relação muito boa com as organizações da sociedade civil e que a gente discute cotidianamente as equipes dos serviços estatais, das unidades estatais, os CRAS e os CREAS, com as suas respectivas redes referenciadas. E antes da gente terminar, e acho que é importante diferenciar algumas funções do coordenador do CRAS e outras que são do órgão gestor de assistência social nesse referenciamento. O que cabe ao coordenador do CRAS? E quando eu falo coordenador, claro que é conjuntamente com a equipe, mas é uma função do coordenador do CRAS. Aproximar-se da rede de proteção básica existente. Isso pode ser feito através de técnicas participativas, como reuniões com mapas falados, como o que eu falo nesse vídeo do card. Aproximar-se por meio de visitas institucionais. Apresentar o CRAS para as unidades, para os serviços executados por OSCs no seu território, construir os fluxos de encaminhamento, realizar discussões de caso, convidar os serviços executados no seu território por organizações da sociedade civil para reuniões de rede periódicas no CRAS. Propor e construir ações comunitárias no território em conjunto, campanhas, eventos, palestras, em conjunto com os serviços executados pelas OSCs do território. Enfim, contarmos uns com os outros, a unidade estatal com a sua rede de referência. Já o gestor de assistência social, o secretário de assistência social, precisa prever o referenciamento nos editais de chamamento público. O referenciamento é obrigatório, mesmo que ele não esteja previsto, mas é interessante colocar nos editais. Precisa conhecer o marco regulatório das parcerias com a sociedade civil. Precisa definir a prioridade para os usuários do CRAS. Cabe ao órgão gestor também acompanhar as parcerias firmadas, receber as prestações de contas, verificar a adequação do serviço prestado ao que está no edital, se é para 60, é para 60.
Também não vai exigir que a OSC atenda 90, quando na verdade é para 60. E outra coisa, e se a OSC executa aquele serviço há muito tempo, muito antes do SUAS, muito antes disso tudo? Conjuntamente, o gestor da assistência social e o coordenador e a equipe do CRAS devem pensar processos de reordenamento, construindo com a rede serviços dentro das normativas do SUAS e da atual tipificação. Esse é um processo que ele pode ser lento, mas a gente vai chamar esses serviços que já existem, vai estudar as legislações atuais e vai construir uma relação. As orientações técnicas sobre o Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência e suas famílias, ofertada em Centro-Dia, que é um documento de 2012, diz o que significa ser um serviço referenciado. Embora esse documento ele seja para um serviço que é referenciado ao CREAS, porque é de proteção especial, o conceito de referenciamento que a gente encontra nesse documento pode ser muito útil para pensar o CRAS também. O que esse documento diz? Que ser referenciado significa estar alinhado às normativas do SUAS, mesmo quando prestado em parceria com organizações da sociedade civil com vínculo SUAS, compreender que a oferta tem caráter público, gratuito e de interesse público, atender o público-alvo ao qual se destina o serviço, compartilhar concepções sobre o serviço conforme as normativas vigentes, reconhecer a centralidade na família e outros princípios do SUAS, estabelecer compromissos, procedimentos comuns e complementares entre o CRAS de referência e o serviço, ter fluxos de encaminhamento e troca de informações. Então, meu amigo, meu colega, para ver se o seu CRAS está perto do CRAS que queremos, faça aí para si mesmo as seguintes questões. O meu CRAS oferta diretamente outros serviços de proteção básica além do PAIF? Por exemplo, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o Serviço de Proteção Básica no Domicílio para idosos e pessoas com deficiência? Ou ele conta com rede de organizações da sociedade civil que executam esses serviços no seu território mediante termos de parceria? Se é essa segunda opção e ele conta com serviços executados por organizações da sociedade civil mediante termos de parceria, a gestão da assistência social do meu município contribui de alguma forma para articular com essas organizações da sociedade civil a prioridade de acesso dos usuários do CRAS aos serviços ofertados por elas e financiados com recursos públicos do SUAS. Essa relação com as organizações da sociedade civil, quando construída ao longo do tempo, sobre pilares de educação permanente, de transparência, de partilha de conhecimentos, de discussões, enfim, uma relação de parceria, como o próprio nome já diz, é uma via de mão dupla. O CRAS não se sente sozinho, ele não está sozinho. Ele pode contar com serviços que são executados no território. E os serviços podem contar com o CRAS, enquanto unidade de referência daquela rede. Eles podem contar com o CRAS como uma referência para discutir os casos. Enfim, isso é o fortalecimento de uma rede. Isso é o fortalecimento do SUAS. Isso é a gestão do território. Se somos um sistema, temos que partilhar concepções, temos que construir boas relações, temos que respeitar a história uns dos outros, das organizações da sociedade civil e dos órgãos estatais. Não são elas e nós somos parte do SUAS. Nós executamos serviços, sejam eles estatais, sejam eles parceiros, com recursos do SUAS. Somente assim seremos, de fato, um sistema único de assistência social. Se você gosta dos nossos conteúdos aqui do SUAS Conversas, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu espero que você tenha gostado da série CRAS que temos, CRAS que queremos, que ela tenha ajudado você a ficar mais perto do CRAS que você deseja para o futuro e que todos nós desejamos para a assistência social brasileira. Eu espero que você tenha compreendido essa função tão importante que é a gestão da proteção básica no território. E a gente se vê na próxima conversa. Tchau!